O Teatro Dulcina, ele foi inaugurado em 5 de dezembro de 35. Então chamava-se Teatro Regina e mereceu uma nota do Jornal do Comércio. Os convidados elogiaram com entusiasmo o bom gosto e o conforto a que tudo ali obedece. O Teatro Dulcina, não só por ter abrigado a companhia Dulcina e Odilon, foi de grande importância, porque aqui estrearam companhias como Tônia Tcheli-Autran, por exemplo. O Amor Chagas, Cacilda Becker, Cleide Aknes e Zimbinski, que formaram uma companhia chamada Teatro Cacilda Becker, estrearam aqui nesse teatro com o Santa e a Porca. Aqui começou o projeto Pixinguinha. As primeiras edições do Pixinguinha aconteceram no palco do Teatro Dulcina. Foi aqui nesse teatro que explodiu, o Asdrubal trouxe o trombone. Os Fudidos Privilegiados, uma companhia mais contemporânea, nasceu aqui e se desenvolveu dentro do Teatro Dulcina. Na verdade, tanto a reforma como a reabertura desse teatro tem uma enorme importância, não só para a agenda cultural do Rio de Janeiro, mas como para o teatro brasileiro, né? Eu me lembro dela em cena como se ela estivesse na minha frente, porque ela era uma presença física muito agradável, muito elegante sempre, e tinha uma capacidade de comunicação, era uma coisa realmente deliciosa. Só tenho pena que não haja uma maneira de poder mostrar o que é a Dulcina. Esse é sempre o problema do teatro. Ele é fugidio, acabou. Aqueles grandes atores que se vão, quem não viu, infelizmente, não vai mais ver. Eu adorava a Dulcina, já tinha visto ela no teatro, e sabia de toda a vida dela, sabia de todas as peças que ela fez, sabia de tudo. Aí encontrei com o Antônio de Cabo, que era um diretor espanhol, que viveu muitos anos aqui no Brasil. Olha, eu vou montar uma peça do Alfonso Passa, é uma comédia sobre Catarina da Rússia, sobre a Rússia czarista, e eu convidei a Dulcina. Quem se convidou? Dulcina. Então eu já estou no elenco. E fui para o primeiro ensaio. Quando nós chegamos lá, foi no Teatro Ginástico, nós nos juntamos no palco para fazer uma leitura da peça. De repente, abriu-se aquela porta e irrompeu por ela uma mulher forte, vibrante, sabe, maquiada. E chegou no meio do palco, não cumprimentou ninguém, chegou no meio do palco, sapateou com as pernas fortes e falou: "Que saudade do pó de serragem!" Numa linda alegoria ao circo, né? Aí veio, beijou todo mundo e tal, e nós nos tornamos grandes amigos a partir dali. E com Dulcina eu aprendi muito durante essa temporada, coisas que me servem até hoje. Dulcina foi, de uma certa maneira, uma das causadoras de eu ser figurinista de teatro. Eu tinha 14 aninhos e a minha mãe me levou para ver uma peça dela chamada Amor, que estava fazendo um sucesso louco. E eu fiquei absolutamente encantada, não só pela representação dela, que era brilhante, mas pela maneira que ela usava a roupa, como ela era elegante, como era bonito o figurino dela. E eu fiquei tão encantada com aquilo, que aquilo me marcou. Ela achava que você tinha que estar vivo no palco. Tu sabe o texto, sabe tudo, já sabe as emoções, já sabe a reação do público, aí você chega e faz, não. E a vida? Então, quando você fazia um espetáculo muito bom, ela acabava, ela dizia: "Querido, você hoje esteve vivo,
bem vivo. E era isso que ela era no palco. Ela tinha a agilidade de um jogador de tênis. Você jogava uma bola para ela, ela rebatia. De maneira que ela nunca estava atrasada. Ela tinha sempre o tempo absolutamente certo para dar o valor exato àquela fala e, por isso, torná-la mais espirituosa, mais cômica, etc. Ninguém era mais moderno em cena do que a Dulcina. E ninguém era mais identificável do que ela. De certa maneira, era sempre a Dulcina, mas ela criava personagens com aquele temperamento muito, muito bem. Ela era ótima atriz. Dulcina de Moraes, como diz Fernanda Montenegro, a maior personalidade teatral do século XX. Fez chuva e, naquela época, toda a classe teatral, todo mundo brincava, imitava, ela chamando Reverendo Davis, e essa chuva que não para, querido. E ela, essa chuva que não para, o Suri pago, entende? E eu, quando eu vi, eu não resisti, eu aplaudi ela. Chuva dela, chovia no palco. Caiu uma chuva pela janela no palco. Quando ela fez a Sadie Thompson na Chuva do Somerset Maugham, esteve muito bem, fez um sucesso enorme. Que Alda Garrido, que era uma atriz de muito sucesso na época também, mas era mais da revista, da comédia, montou no rival Chuvisco. Então era Chuva e o Chuvisco. Então as pessoas iam ver o Chuvisco porque era uma sátira da chuva. E que, além disso, deu um motivo a um outro acontecimento cômico, esse que foi uma vez na vida e quem viu naquele dia nunca mais viu. Porque ela, quando fundou a Fundação Brasileira de Teatro, ela fez 2 espetáculos chamados Poeira de Estrelas no Municipal, em benefício da Fundação. Era uma cena de chuva, entrava a Dulcina, de Sadie Thompson, aquela roupa característica, que era uma blusa de bolas de organdi e uma sada de cirré azul justa, com um cinto vermelho, era uma coisa muito típica. E a Sadie Thompson, na peça, está sempre ouvindo uma vitrola. Então ela saía de cena para buscar a vitrola e entrava o Oscarito, vestido de Sadie Thompson, porque ele tinha feito uma paródia numa revista na Praça da República. De maneira que, então, volta o Oscarito vestido igualzinho a Dulcina e daqui a pouco ela volta. E o encontro desses 2 comediantes, provavelmente 2 dos maiores que o Brasil já teve, bom, o Teatro Municipal vinha abaixo, não parava de rir, foi uma coisa... O encontro era assim, de 2 galos de briga, os 2 se riam, mas foi realmente... E uma coisa que só foi vista naquela noite, uma vez na vida e pronto. A importância de Dulcina de Moraes é uma importância para a nossa cultura, para o nosso teatro, que vai do trabalho dela de atriz até o de educadora. Como empresária que ela foi, pioneira junto com o Odilon, o marido, companheiro de teatro, ator também. E o Odilon se completava com ela por isso. Ele acreditava nela, ele amava ela como atriz, ele era marido dela, e ele acreditava no intelecto dela. E foi aí que ela trouxe todas essas coisas maravilhosas, todos esses autores, Ibsen. Então ele acreditava naquilo. É César e Cleópatra que ela quer montar, é Bernard Shaw, é tal, ele tal. E ele tinha um tino comercial maravilhoso. Quando ela disse, nós precisamos ir a Nova York ver o teatro de Fontaine. Então vamos a Nova York. Em 1936 ou 37, uma coisa por aí assim. E eu tenho a impressão que lá eles viram o capricho com que mesmo o teatro de boulevard era feito. E que isso colaborou para a consciência que eles já tinham de teatro. E a partir disso eu acho que o nível de cenografia, figurinos, etc., da companhia deles era muito acima da média. Ela criou, por exemplo, antes daquilo, cada ator levava sua roupa. A companhia da Dulcina, não. Ela fazia um figurino todo para todo mundo. Ela pega, queríamos contratar você, mas você não tem um smoking, não dá para fazer a peça. A Dulcina tinha um smoking lá.
tablado. E a Madame Morrinot, muito minha amiga, gostava muito de mim, me aconselhou, aliás, aconselhou a Dulcina, que ia fazer Tia Mame, que era uma comédia deliciosa, que me chamasse para fazer figurino. Eu fiz 143 figurinos, sendo que para a Dulcina, sozinha, tinha parece que 20 e pouco. Dulcina instituiu a folga às segundas-feiras para as companhias e para os teatros. Isso virou lei. Aboliu o ponto, que era segundo ela, era um atraso na evolução do teatro. E que a ausência do ponto ia obrigar os atores a se dedicarem mais ao papel. E ela foi modernizando, ela trouxe a sonoplastia para o teatro brasileiro, como elemento dramático, como elemento de costura, ou como elemento cênico mesmo, né? Ela lutou, porque ela era uma pessoa muito bem identificada, de uma família de atores, terceira geração, e ela tinha um prestígio mesmo com o mesmo governo e tal. Mesmo quando o ator era uma coisa bastante desclassificada, ela já tinha uma postura que imprimia respeito e que as pessoas respeitavam. Através dela caiu a carteirinha que as atrizes eram obrigadas a tirar na polícia, carteirinha de prostituta, para poderem subir a cena e trabalharem. A carteira de vagabundo para os atores que eram presos por vadiagem, porque não tinha emprego, trabalha na farmácia e tal, não tinha isso, então era vadiagem. Ela tem uma importância enorme em várias questões ligadas à regulamentação da profissão, do trabalho do artista, do ator, onde ela batalhou muito. Pouca gente sabe o papel importantíssimo que a Dulcina teve na formação do teatro brasileiro. Ela que nunca estudou, que entrou para o teatro como entrava todo mundo no tempo dela, achava que os atores deviam ter uma formação. Então o sonho dela era criar uma escola de teatro. Então ela fez a fundação, começou aqui no Rio. As aulas da Fundação Brasileira de Teatro, que Dulcina fundou e estabeleceu aqui nesse espaço, né, eram realizadas nas dependências do Teatro Dulcina, né? Puxa, os professores que ela arranjou logo de saída era Morrinot, Celli, Rato, tudo que havia de bom no Rio, Zimbinski, tudo que havia de bom no Rio de Janeiro de diretor, foi professor na Fundação Brasileira de Teatro. E passaram pelas mãos de Dulcina grandes atores do nosso teatro, inclusive Rubens Correia, Ivan Albuquerque, Jacqueline Lohan, todos eles passaram pela escola de Dulcina. Nos anos 70, ela vende este prédio, o Teatro Dulcina, para o Serviço Nacional de Teatro e com este dinheiro ela cria a fundação que depois se transformou em faculdade na cidade de Brasília. Era um sonho dela, ela queria ir para essa capital nova, para essa cidade nova que o Brasil ganhava e lá criar o primeiro curso de teatro. E está lá até hoje, uma faculdade fantástica, seguindo, né, todo o legado que a Dulcina deixou, com um teatro fantástico também, e que prova, né, a força e a determinação do trabalho dessa mulher, que tinha uma visão total sobre o teatro. O teatro enquanto profissão artística para ela como atriz, enquanto empreendimento no que se refere à produtora e enquanto educadora no que se refere a essa mulher, né, preocupada com o ensino da arte dramática no nosso país.
esse teatro, junto com o Teatro Municipal e o Teatro João Caetano, formavam um certo triângulo, digamos assim, dos teatros aqui no centro da cidade. Muito efervescente, fervilhante de público, de atrações, de artistas. Então, trazer ele de volta na forma como ele foi concebido, quer dizer, restaurando o teatro no seu formato original, também tem um quê de preservação, de memória, e ao mesmo tempo não abandonou outras perspectivas, o equipamento de iluminação, toda a tecnologia, digamos, que a gente tem hoje a serviço da técnica e do teatro, ele está aqui. E essa restauração, ela revelou, através desse formato antigo do teatro, o quanto que é possível ter um espaço como esse para encantar as pessoas, não só com o que está em cena, mas com o que está aqui, né, na plateia. Ele foi um teatro que ficou muito tempo fechado e foi uma conquista fazer essa restauração que durou um tempo. Ela aconteceu na gestão anterior do Sérgio Manberti e foi muito importante também essa continuidade. Quando eu fui presidente da Funarte na primeira vez, nós conseguimos trazer de volta o teatro para o governo federal. O teatro andou com o município uma temporada. Então, houve uma atenção de continuidade em relação à reforma que foi muito importante. Hoje são raros os teatros que estão na rua, né? Os teatros, de uma maneira geral, estão localizados dentro dos shoppings, dentro de outros condomínios, né? E o teatro na rua está cada vez se tornando um fato mais raro. E o Teatro da Usina tem essa relevância, essa importância. E o fato desse teatro voltar à cena, voltar a abrigar produções, a abrigar atividades teatrais nas suas dependências e colocando o nome dela de novo na pauta, nos faz resgatar toda essa importância do trabalho da Dulcina de Moraes. A cidade onde ela nasceu é Valença. Os pais dela chegaram para fazer uma temporada, a Conchita estava grávida dela, e se hospedaram numa pensão e foram fazer a peça. No meio da peça, a Conchita começou a passar mal e voltaram para o hotel. Quando chegaram no hotel, o dono do hotel não deixou entrar. Não, mulher grávida aqui não, vai ter filho aqui não, esse bando de cigano não vai ter aqui. Jogou eles para fora do hotel. Aí uma senhora aristocrata, com todo o poderio dela na cidade, falou, não, eles vão para minha casa. Então ela nasceu numa cama de jacarandá, de não sei quantos metros de largura, numa casa, e o povo que estava assistindo o espetáculo, que acompanhou aquilo, viu o ombro botar para fora, viu não sei o que, estava na porta. Então quando ela nasceu, o pai dela trouxe ela para mostrar para a cidade que ela tinha nascido. Naquele momento que já a coisa estava... Aí o pessoal aplaudiu e foi embora para casa e tal e tal. Quer dizer, era uma coisa de predestinação.